Olá pessoal, eu sou Luiz Giocarli, despachante aduaneiro, instrutor do curso de despacho aduaneiro de importação e Siscomex Importação. Nesta videoaula nós vamos elaborar e registrar uma licença de importação, tendo como referência o produto óleo lubrificante para uso industrial com a anuência da ANP, Agência Nacional do Petróleo, tá ok? Para todos que já baixaram o livro Curso de Despacho Aduaneiro de Importação, vocês já devem ter estudado a matéria correspondente à licença de importação. Então, não irei entrar aqui em detalhes sobre o que é a licença de importação, pois acredito que vocês já dominam a matéria, tá ok? Então, vamos lá. Bem, a primeira dica como despachante aduaneiro que eu tenho a passar para vocês é que antes do registro, antes da elaboração e registro da licença de importação, vocês precisam analisar a documentação que ampara o produto objeto da LI com a finalidade de verificar se existe alguma divergência, alguma informação que está faltando, para que não seja necessário depois, por exemplo, quando a mercadoria chegar no Brasil, que vocês precisem fazer uma LI substitutiva. Então o ideal é perder um tempinho, sabe, considerar todas as informações relevantes e verificar junto com o fornecedor se elas realmente refletem a realidade da operação, para que vocês não tenham esse problema depois. Por quê? Quando a gente tem uma LI deferida pelo órgão anuente e quando a mercadoria chega e você informa o número da licença de importação na adição da DI, o Siscomex ele extrai as informações da LI para a DI. Então, se houver qualquer divergência entre um e outro, você vai precisar registrar uma LI substitutiva, o que acarreta aí num tempo desnecessário para a operação. Então é preferível você perder um tempo na licença de importação do que realizar qualquer procedimento de alteração depois, a não ser que seja realmente necessário fazer isso, mas a primeira dica é essa. Então, para registrar uma licença de importação, a gente precisa basicamente de apenas dois documentos, que é a fatura comercial e o romaneio de carga, né? O packing list. Como nessa invoice modelo, inclusive é o seguinte, eu estou disponibilizando para vocês aí, para que vocês possam realizar o download desse modelo de invoice aí, tá ok? Lembrando que esse documento é apenas um exemplo, não tem validade nenhuma, tá ok? É um documento que eu mesmo fiz apenas para fins de instrução, tá ok, pessoal? Então, é um documento apenas de modelo. Então, como esse modelo de invoice a gente tem já as informações dos volumes, então é desnecessário eu apresentar aqui o packing list, até porque ia ficar um pouco mais complicado, né, ficar aqui mostrando dois documentos. Mas geralmente você precisa analisar Commercial Invoice e o packing list e verificar aí se há alguma divergência entre cada documento, tá ok, pessoal? Então vamos analisar a Commercial Invoice. Aqui a gente tem o nome do exportador e o endereço do exportador, a data da invoice, o importador, que no caso eu informei como pessoa física, mas depois eu vou mostrar para vocês um sistema que é fácil. Basicamente existe um campo na LI que você vai informar o CNPJ ao invés do CPF. Então coloquei o endereço aqui fictício também, o número da invoice. Aí a gente tem a descrição dos produtos. Bem, isso aqui é um fato interessante. Quem trabalha com comércio exterior, quem trabalha com despacho aduaneiro, já descobriu há muito tempo que a descrição do produto, da mercadoria na invoice é sempre resumida, sempre precisa ser complementada na licença de importação, tá ok? Então, neste caso,
Eu coloquei até aqui no Word. A gente tem aqui a descrição do produto, que vai ser o que a gente vai utilizar depois no preenchimento da licença de importação, tá ok? Geralmente essa informação da descrição da mercadoria é o importador que tem que ter essa informação, porque ele quem tem o conhecimento do que é o produto, tá ok? Então a gente tem aqui a descrição, a gente tem a quantidade que é 10, o tipo é litro, o volume é 1 galão, o preço unitário 21 dólares, né? A moeda aqui é dólar, e o preço total. A gente tem o preço total da invoice, Incoterm FCA, local Hong Kong, então é um embarque aéreo, tá ok, ó. Shipping by Air Viracopos, nós temos a NCM, que não é informação obrigatória na invoice, mas a gente colocou aqui. Forma de pagamento 30 dias, temos total de volumes 1 galão, peso líquido 8,50 quilos e o peso bruto 11 quilos e não tem marca no volume. Então, basicamente, são as informações que nós precisamos para realizar para elaborar e registrar a licença de importação. Tá ok? Com base nisso, vamos passar para o sistema. Vamos lá? Bem, pessoal, então já estamos aqui no Syscomex, tá? Já realizei meu login. Então vamos dar início aí à elaboração da LI. Uma coisa que eu não tinha passado lá para vocês é que a descrição da mercadoria, geralmente a gente pega essa informação com o importador, tendo por vista que ele é a pessoa mais indicada a realizar a descrição completa da mercadoria. Então, como essa informação não tem lá na invoice que eu passei para vocês, então a gente tem aqui a descrição da mercadoria que a gente vai utilizar daqui a pouco, tá? Então é só para informação para vocês aí, tá? Então, para acessar o formulário de licença de importação, o caminho é operações, licenciamento de importação, solicitação, licença. Então, a gente vai entrar aqui no módulo de licença. Então, vamos lá. Basicamente, no formulário de licença de importação, nós temos 4 abas. A aba básicas, fornecedor, mercadoria e negociação. Você pode tanto mudar diretamente nas abas, como pode passar aqui por baixo, na setinha aqui no rodapé do formulário. Então vamos lá. Nessa aba básicas, as informações são concernentes ao tipo de importador e aos dados auxiliares sobre a procedência da mercadoria a ser importada. Também conta com a identificação de solicitação de LI. O que é essa identificação de solicitação de LI? É um termo que será usado nas funcionalidades de busca para encontrar a solicitação da LI posteriormente. Ou seja, você vai identificar essa licença de importação que você vai registrar com um nome de arquivo, vamos assim por dizer. Que depois, quando você for recuperar essa licença de importação, ou se você fizer ela parcialmente e depois quiser continuar o registro dela ou a elaboração dela, é por meio dessa identificação que você vai conseguir recuperar essas informações. Então aqui no caso eu vou colocar, só para exemplo, teste 1. Aqui, pessoal, que vem aquela questão que eu tinha falado para vocês. Na invoice, tá? Na invoice, eu coloquei a informação como pessoa física. Então, o que você vai fazer? Como é um exemplo, eu não vou colocar aqui as pessoas jurídicas da qual eu represento. Mas considerando que você é representante legal da empresa, quando você digitar o CNPJ da empresa aqui nesse campo, irá automaticamente aparecer o nome da empresa aqui no lado direito, o que significa que você está aí, como dizemos
comumente no radar da empresa. Então aqui eu vou colocar pessoa física domiciliada no país. Então vou colocar o meu CPF. Vocês podem ver que já vai aparecer o nome o meu nome aqui. No caso, quando você informa um CNPJ nos dados do importador, irá aparecer o nome da pessoa jurídica, tá? É só essa diferença. Então, aqui nos dados auxiliares, nós temos o país de procedência. Neste caso do exemplo, nós temos China. Esse fornecedor ele é tanto fornecedor quanto fabricante, e a procedência da mercadoria também é da China, que ela estará lá. A gente está considerando que essa mercadoria será embarcada na China, então a procedência é China também. Então, o que eu vou informar aqui? China, tá? Então, essa caixinha de verificação aqui, se você quiser, você tem a lista de todos os países aqui, ó, para que você possa informar o país correto aí. Então, no nosso caso, é República da China, República Popular da China. A gente tem aqui também essas lupinhas, que são os assistentes de preenchimento. Então, quando você não souber um código e precisar pesquisar, é só você clicar na lupinha aqui, tá, pessoal? Você clica na lupinha, aparece o pop-up, e aí você pode pesquisar por código ou por descrição. Tá? Então, aqui, no nosso caso, a unidade da Receita Federal de despacho é Viracopos e a de entrada também. Essa é uma questão que vocês precisam tomar cuidado, viu, pessoal? Tem casos aí, por exemplo, quando você tem uma mercadoria que chega pelo Porto de Santos, mas o importador resolve remover essa mercadoria para um porto seco, você tem que tomar cuidado para informar a URF de despacho aqui corretamente. Por exemplo, se você traz a mercadoria pelo Porto de Santos, mas você via DTA transfere essa mercadoria para um porto seco de Campinas, por exemplo, então você tem a URF de entrada Santos e você tem a URF de despacho Campinas. Então tem que tomar cuidado. No caso, se fosse esse o caso, como que iria ficar? Como eu já sei o código, então ficaria URF de despacho Aeroporto Internacional de Viracopos e URF de entrada Porto de Santos. Vejam, então significa que a mercadoria vai chegar pelo Porto de Santos, mas irá ser realizado o despacho aduaneiro em Viracopos, na unidade de Viracopos, tá? Num porto seco que seja aqui de jurisdição de Viracopos. Só que no caso da nossa invoice, não. No caso da nossa invoice, tanto a URF de despacho quanto a URF de entrada é o Aeroporto Internacional de Viracopos, tá? Então aqui a gente já pode salvar a licença de importação, tá? A solicitação. Então já está salva a nossa solicitação de LI. Aqui o campo de informações complementares é um campo de texto livre, no qual o importador pode registrar qualquer informação adicional referente à operação, que não esteja contemplada em qualquer outro campo próprio da LI, que sejam, vamos dizer assim, importantes para análise do órgão anuente. Então aqui você pode colocar qualquer informação, no caso, como não é um óleo que eu vou revender esse óleo, por exemplo, esse óleo vai ser destinado a uma máquina, a lubrificação de uma máquina. Então eu posso colocar, por exemplo, informa o importador que o produto constante desta LI não tem destinação comercial e sim industrial. Então é apenas uma informação. Aqui você pode colocar qualquer informação que seja relevante
para análise do órgão anuente. Então, essa primeira ficha está completa. Informei a identificação de LI, o importador e país de procedência, o RF de despacho de entrada e também a informação complementar. Agora vamos para a aba fornecedor. A aba fornecedor, pessoal, é onde a gente informa o tipo de fornecedor e as informações relativas ao exportador e ao fabricante e produtor. Por quê? Veja que a gente tem três opções aqui. É o mesmo que a gente tem na declaração de importação. Quando o fabricante produtor é o exportador, que é o nosso caso. Quando o fabricante produtor não é o exportador. E quando o fabricante produtor é desconhecido. Essa daqui não utilize de forma alguma, tá, pessoal? Isso aqui, o correto é você saber, você ter a informação de quem é o fabricante produtor da mercadoria. Tá? Não procure saber essa informação de qualquer jeito. Então, a minha sugestão é que sempre utilize uma dessas duas, tá? Desde que transmita a realidade aí. Por quê? Quando eu informo fabricante, produtor e exportador, eu só tenho um campo a ser preenchido, que é justamente o do próprio exportador e fabricante. Quando eu coloco fabricante, produtor e não é exportador, me abre aqui a informação, as abas para que eu coloque a informação tanto do exportador quanto do fabricante produtor. Quando eu coloco o fabricante produtor desconhecido, veja, só me passa a informação do exportador, só me disponibiliza a informação do exportador. Que aí internamente vai ficar a informação de que o produtor é desconhecido e aí você só vai precisar aqui informar o país de aquisição e o país de origem. Mas então vamos para a nossa, que aqui é o fabricante, produtor é o exportador. Então, com base na invoice que vocês realizaram o download, então a gente vai começar a inserir as informações. Então, o nome do exportador é Exemple Oil Industrie Co. Ltd. Tá? Aqui, pessoal, essas duas informações aqui, de e-mail e do responsável, é uma informação que não é obrigatória. Tá? Não é obrigatória, mas convém colocar se você tiver, que é o nome do responsável pelo exportador e o e-mail dessa pessoa, para que no caso de que haja necessidade de contato pelo órgão anuente, ele saiba com quem ele deve falar. Tá? Então, se você tiver essa informação, você coloca. Se não tiver, não tem problema. Não vai impedir de você registrar a LI, nem tampouco vai impedir do órgão realizar a anuência. Tá? No meu caso aqui não vou colocar, tá? Então vamos pular essas duas informações, como eu falei já. Se você tiver as informações e quiser informar, é de bom senso que faça. Então selecione um país, China, e aqui nós vamos começar a inserir as informações de endereço. Então, mais uma vez, com base na invoice, vamos informar aí. Então, Exemple Avenue, número 30, Industrie Zone, cidade, vamos colocar aí Jiangsu. E aqui o estado, vamos colocar também. Então, preencher as informações do exportador. Salvo novamente para que não tenha problema aí, né? Se acontecer de cair o sistema, enfim. Então agora vamos para a aba mercadoria. Então nós temos aqui de informação na invoice a NCM 27101932 e vamos também precisar aqui nesse momento da descrição da mercadoria. Então vamos colocar a NCM 27101932
já passa aqui, ó, já informa óleos lubrificantes com aditivo. Aqui uma outra informação importante, unidade da medida estatística, quilograma líquido. Então, lá embaixo, você vai precisar informar a quantidade da unidade de medida estatística corretamente. A gente nunca pode esquecer que uma coisa é a unidade de medida estatística, que é uma informação obrigatória exigida para que posteriormente a Receita Federal, o Ministério do Comércio Exterior possam realizar todas as estatísticas sobre determinados produtos. E outra coisa é a unidade de mercadoria comercializada. Então, eu posso comercializar o produto de qualquer forma. Nesse caso, eu estou negociando litros. Então, a unidade da medida estatística é quilograma líquido, mas a unidade comercial é litro. Então, porque eu estou negociando 10 litros. Então, ou seja, a unidade de medida estatística é para fins exatamente estatísticos, que posteriormente o governo se utiliza dessas informações para disponibilizar informações para importadores e exportadores e para a própria Receita Federal e os contribuintes. E a unidade comercializada é aquilo que você negociou com o seu fornecedor. Tá? Então, essa é a primeira diferença aí, tá, pessoal? Não se esqueçam dessa diferença. O Incoterm, no caso, é FCA, que significa aí que a mercadoria será entregue pelo fornecedor no aeroporto para o agente de carga. Aqui, condição da mercadoria nenhuma. Aqui, antigamente, tinha uma condição que era bem sob encomenda, mas essa condição não tem, sendo tratado agora só excepcionalmente material usado. Quando a gente clica aqui na caixa de verificação do material usado, o Siscomex, ele disponibiliza um enquadramento que tem duas enquadramento material usado, a gente tem admissão temporária ou nacionalização, tá? Que aí quando você informa qualquer uma aqui, aí aparece aqui, ó, no caso de nacionalização, aparece o tipo de operação, ex-tarifário, linha de produção, máquinas para reconstrução, moldes e ferramentas, veículos com mais de 30 anos, doação, container, enfim, todas essas possibilidades de operações aí que você deve informar uma que seja de acordo com a operação que você está realizando. No caso, o nosso não é material usado, então fica como padrão aqui nenhuma. O destaque de NCM, se você quiser clicar aqui, ó, tá vendo? Nesse caso, essa mercadoria não tem destaque para o NCM fornecido. Por quê? Dependendo do tipo de produto, dependendo do o mesmo produto, ele pode ter a anuência de mais órgãos do governo. Quando você importa um brinquedo, por exemplo, ele pode ter a anuência do Inmetro, e dependendo do tipo de produto, do tipo de brinquedo, pode ser necessário também a anuência da Anvisa, por exemplo. Se você pega aquelas massinhas de colorir, aquelas massinhas que você faz, enfim, desenhos, brinquedos com aquela massinha, você tem outras anuências aí, enfim. O que é importante saber é que se tiver uma anuência diferente, você precisa informar aqui o número da anuência, você vai informar aqui o número, ou vai pesquisar aqui, e vai colocar na setinha para inserir o destaque da anuência. Aqui o número do processo, se houver aí um número de processo anuente, você informa também, e o número do órgão anuente. Isso aqui é mais utilizado para mercadoria, para material usado, que aí tem a anuência do processo lá no DSEX, o número do processo no DSEX e o nome do órgão anuente. A gente não precisa informar isso aqui no LI normal, tá? Então vamos lá, processo anuente a gente já passou, órgão anuente também. Modalidade não é drawback. Você pode aqui, se for no seu caso drawback, você vai informar. Tá? Então vamos lá. Unidade comercializada.
Então é litros. Peso líquido unitário. Então vamos ver lá na invoice. Se eu tenho um peso líquido total de 8,50 quilos e eu tenho 10 litros, então o peso líquido é 0,85. É 0,85. Só corrigir aqui, 0,85. Quantidade na unidade comercializada são 10. Então são 10 litros. Quantidade na medida estatística, como a medida estatística é quilograma líquido, então aqui a gente precisa informar 8,50 quilos. O valor unitário na condição de venda, 21 dólares. Então vamos informar. 21. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, 21, tá? Então vamos agora descrever a mercadoria. Esse campo de especificação é um campo livre, onde você vai informar a descrição da mercadoria. Então, como eu já tenho ela aqui, eu vou simplesmente dar um Ctrl C, vou colocar aqui, então tá aí. Então está descrita a mercadoria. Uma vez realizada essa operação, faltou aqui, pessoal, descrever aqui, ó, informar a moeda negociada. Tá? Aqui no caso é dólar. Você também pode usar aqui a pesquisa. Se você não souber, irá aparecer aí todas as moedas, todas as opções que você pode aí realizar a pesquisa, tá? Então tem o código, você pode pesquisar por código ou descrição. No caso, dólar, moeda 220, então já aparece ali dólar dos Estados Unidos. Então, eu informei unidade comercializada, peso líquido, realizei todas essas informações e também a informação de especificação. Agora eu coloco um incluir. Você vê que ele já me dá um erro aqui, ó. Preencha o valor unitário na condição de venda. Então eu esqueci de informar esse valor unitário na condição de venda. Então tá aqui, ó, é a mesma coisa. Então isso aqui muda de acordo com o Incoterm, tá, pessoal? Se atente a isso também. Se você utiliza um Incoterm CPT ou em qualquer Incoterm custo e frete, você tem que fazer um rateio, porque o valor unitário no local de embarque vai ser 1 e o valor unitário na condição de venda será o valor com o valor do frete rateado. Então, considerem bastante essa informação. Dúvidas, mandem um e-mail para mim que eu explico melhor isso aí para vocês. Mas tome cuidado, porque você pode ter problema depois na vinculação da LI com a DI, ok? Então, realizado aí o preenchimento de todas as informações, a gente dá um incluir. Então, o Syscomex, ele já dá aqui, ó, as informações. Ó, o número sequencial do produto, quantidade 10, então seria 10 litros, valor unitário 21, peso do produto em quilo 8,50 quilos, valor do produto 210 dólares. Está batendo aqui, ó, com o total da invoice. Perfeito. Então a gente vai salvar novamente para podermos ir para a última aba. Então a gente vai agora para a aba negociação, tá? Negociação. Essa aba negociação, você vai informar aí o regime de tributação, o acordo tarifário se houver e a forma de cobertura cambial, se ela tem cobertura, se não tem, enfim, regime de tributação, que aparece as opções, no nosso caso é integral, né, porque não tem nenhum desconto, enfim. Então, recolhimento integral, imunidade, isenção, redução, suspensão, não incidência, tributação simplificada de bagagem, pagamento realizado. Enfim, você vai informar o código aqui do regime de tributação de acordo com a sua LI, de acordo com a operação. No nosso caso aqui é recolhimento integral, tá?
Então vamos colocar aqui recolhimento integral. Fundamento só aparece aqui para você preencher fundamento legal quando você tem qualquer outro código de operação que não seja o recolhimento integral. Que você vai precisar informar qual que é o enquadramento que beneficia essa importação, essa operação com qualquer outro tipo de regime de tributação, tá? Mas então vamos informar aqui recolhimento integral. Acordo tarifário. Se você tem um acordo tarifário, você precisa informar, tá? Tome muito cuidado com isso aqui também, por quê? Porque se você não informa o ALAD aqui, por exemplo, se você tem uma mercadoria que vem do Mercosul e você não informa o ALAD, depois lá na declaração de importação você não vai conseguir zerar o imposto de importação. Então tome cuidado com isso. Se tiver dúvidas, entre em contato, tá? Então aqui não tem acordo tarifário. Na nossa comercial invoice o pagamento é 30 dias. Então ele entra aqui, ó, com cobertura cambial, tá? Aqui são os outros tipos de cobertura. Então, com cobertura até 180 dias, modalidade do pagamento, ele é financiado pelo fornecedor, ou seja, é o fornecedor que vai esperar eu realizar o pagamento para ele. Então eu vou utilizar aqui o código 31. Estou abrindo aqui para que vocês possam ver na janela as opções que nós temos para informar aí. Como está lento, pessoal, eu vou informar já direto aqui, tá? Então é 31, financiamento do fornecedor e quantidade de dias limites de pagamento. Então eu vou colocar 180 dias, não tem problema nenhum, tá? Vou colocar, poderia colocar aqui 30 dias, mas enfim, vou informar aqui a mesma quantidade de dias que estou informando no tipo de cobertura. Então coloco 180. Então vamos salvar. Então é isso aí, pessoal. Fizemos aí o preenchimento da LI. Estamos aqui com todas as informações já realizadas. E a gente, se você quiser registrar a LI, você vem aqui, ó, no cabeçalho, tem registrar. Então vamos efetuar o registro dessa LI. Olha lá, a LI foi registrada com sucesso. Então vou anotar aqui o número da LI. Então você tem aqui o número de transmissão, a identificação da LI, o número da LI e a data do registro da LI. Tá? Então, o que a gente faz agora? Vamos consultar a LI. Deixa eu só pegar aqui o número dela, que eu informei que eu aqui. Então vamos lá, vamos consultar a LI. Então tá aí. A consulta da LI é essa. Você tem o número da LI, o nome do importador. Ela resume aqui todas as informações que a gente colocou lá, tá? E você vai ver a condição. Aqui, ó, tem a condição da LI, ou seja, o status da LI. Então tem o número do licenciamento, a data do registro, hora, data da situação. Então a gente tem aqui, ó, para análise. Então isso significa que essa LI ainda está para análise. Então todas as informações vão estar aqui, gente. Quando vocês registrarem uma LI, quer ver, eu vou imprimir essa LI. Então eu vou salvar essa LI na minha área de trabalho, para que vocês vejam aí como que fica o extrato, ó. É desta forma que fica o extrato. Esse é o extrato da LI. Tá ok? Esse é o extrato da LI. Então, o que a gente faz aqui? A consulta da LI, todo o status, qualquer movimentação do órgão anuente, a situação estará aqui, ó. Neste caso está para análise.
Essa situação para análise, ela é gerada para cada anuência imediatamente após o registro da LI. Quando não houve nenhum tratamento especial aí, nenhum tratamento foi aplicado, está disponível para ser analisada pelo órgão anuente. Depois a gente tem uma outra situação aqui, quando ela fica em análise. Essa é uma situação gerada quando o anuente inicia a análise de uma determinada anuência. Depois nós temos a situação em exigência, que é uma situação gerada quando o anuente altera a situação da anuência para exigência. Quando ele coloca alguma exigência fiscal que você precisa cumprir para que ele possa continuar a análise da licença de importação. E aí depois nós temos a indeferida, a deferida, que é quando você pode aí, no caso, realizar o embarque da mercadoria, quando você pode vincular a ALI, a declaração de importação. Depois nós temos deferida judicialmente. Depois nós temos deferida prorrogada, que é quando o anuente prorroga o prazo de validade da LI. Depois nós temos deferida judicialmente, embarque autorizado, vencida e cancelada, tá? Então, todo o status da LI a gente vai consultar por aqui, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Agora, como essa LI não tem validade nenhuma, eu vou realizar o cancelamento dessa licença de importação para que não não seja necessário aí que o órgão se manifeste em relação a essa licença de importação, tá ok? Então vamos prosseguir. Vou clicar aqui na caixa de verificação, confirmando a minha opção e vou cancelar a LI. Então você tem o número de LI, cancelado o licenciamento. Tanto é que se a gente for aqui agora na licença consultas ALI, então eu vou colocar aqui o número da LI, tá vendo? Automaticamente, se eu informei o número da LI, os outros campos ficam excludentes. Então eu não consigo, eu só consigo marcar um campo, entende? Então eu vou informar o número da LI e vou dar um consultar. Vou consultar a licença de importação. Então vocês vão ver aqui que agora no status, olha lá, situação cancelada, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Realizamos aí a operação de elaboração e registro da licença de importação do Siscomex. Espero para que o pessoal tenha aí matado um pouco a curiosidade e tenha tido uma certa noção do sistema. Dúvidas, estou à disposição. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma sugestão, alguma reclamação, mande um e-mail para mim aí. Mande um e-mail que a gente vai tentar responder suas dúvidas e tentar aí atender você da melhor forma possível, tá ok? Um abraço a todos e até a próxima.